Bom dia, alunos! Estamos aqui de novo para gravarmos novamente mais uma aula e dessa vez uma aula de revisão para nossa A8. Espero que vocês gostem da aula e que a gente consiga alcançar o nosso objetivo de preparar vocês para um 10 na prova, né? Então vamos em frente, continuar com a nossa aula. E vamos lá. Vamos fazer essa revisão na forma de exercícios, tá bom? Então, primeiro exercício. Durante o processo conhecido por clivagem do zigoto, então, quando a gente fala em clivagem, né, do zigoto, nós estamos falando naquela primeira etapa do desenvolvimento embrionário, onde ocorrem divisões mitóticas sucessivas. E o zigoto, a célula ovo, primeiro se divide em duas células, os blastômeros, que se dividem em 4, e esses 4 se dividem em 8, e assim sucessivamente. Essas repetidas divisões formam uma esfera compacta. Olha a dica aqui, hein? Esfera compacta de células. Tá bom? Esfera compacta de células, aqui, ó. Que é denominada mórula. Então, olha, uma célula, 2 células, 3 células, 4, né? Aí eu vou ter 8. E aí eu vou ter uma estrutura compacta de células que nós chamamos de mórula, tá bom? Então, aqui do ovo até a mórula, nós chamamos essa primeira etapa de desenvolvimento, essa primeira etapa aqui, nós chamamos de segmentação. Na verdade, essa segmentação vai até o estágio de blástula, né? Que é aquela estrutura que tem células só na periferia e tem uma blastocele. Então, do ovo até a blástula, nós chamamos então de segmentação. Só que o maciço de célula é a mórula, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra A. A segunda questão é para a gente fazer completar espaços, né? Então, olha, após a fecundação, começa o seu desenvolvimento embrionário. Então, quando a gente fala em fecundação, tá? Nós estamos falando na formação de um zigoto ou de um ovo. Começa o seu desenvolvimento embrionário. O primeiro estágio da clivagem é chamado de... Ai, professora, eu não sei, mas olha a dica, gente. Maciço celular, né? Que é o que eu chamo de mórula. Tá? Até esta fase, as células são conhecidas como células-tronco totipotentes. Até a fase de mórula, elas são células-tronco totipotentes, as quais podem se diferenciar em qualquer tecido do embrião e também célula totipotente pode fazer qualquer tecido do embrião e também os seus anexos embrionários. Essas células continuam a sofrer divisões e chegam a estágio de não sei, na qual a célula secreta um líquido interno que
preenchendo uma cavidade central chamada blastocele. Pessoal, quem é que tem uma cavidade central chamada blastocele? Então, eu vou chamar de blástula. Tá? Então, a cavidade central me dá, e a blastocele é a dica para dizer que é blástula. Nesse estágio, as células são no estágio de blástula, as células-tronco são conhecidas como células-tronco pluripotentes. Pluripotentes, tá? Pois sua camada interior, chamada de botão embrionário, poderá dar origem a todos os tecidos, exceto os anexos embrionários. Então, isso aqui é a teoria que a gente ensinou em sala, né? Então, são as células pluripotentes. Qual é a alternativa que dá? Bom, se eu começo a minha preenchimento com zigoto, não é feto. Se eu fico no zigoto e o primeiro estágio do maciço celular é mórula, não é gástrula. Então, a minha resposta vai ser essa alternativa C, tá bom? Então, olha lá, resposta alternativa C, preenchendo corretamente os espaços. A questão seguinte, a gastrulação, uma das etapas do processo de desenvolvimento do embrião animal, é o processo pelo qual camadas de tecido chamadas germinativas embrionárias tomam forma e posições específicas uma em relação à outra. Em relação à camada germinativa embrionária chamada endoderma, né? Pode-se afirmar que, pessoal, endo quer dizer dentro. Então, se é uma camada dentro, eu não posso dizer que ela é externa. Então, essa externa está fora. Eu vou ficar com a interna e com a intermediária. E vou, então, para a alternativa B, porque não é essa externa, né? Quem é a camada externa que origina epiderme e sistema nervoso é ectoderme, não é endoderme. Alternativa B é a camada germinativa interna, da qual irá se originar tecidos de vários órgãos, incluindo o sistema circulatório. Pessoal, quando a gente fala em sistema circulatório, isso aqui vem da mesoderma e não da endoderma. Então, isso aqui também ficou fora, tá? É a camada germinativa interna, da qual irão se originar os tecidos intestinais, está completamente certa, então é essa resposta aqui. E por que não é a D, professora? É a camada germinativa intermediária, da qual se originarão os tecidos dos músculos e ossos. Pessoal, essa alternativa está correta. É da intermediária que se originam os tecidos dos músculos e ossos, mas eu não estou falando da intermediária, eu estou falando da interna, da de dentro. O embrião tem 3 camadas de tecidos, olha, uma mais externa, uma mais interna e outra mais interna. Essa aqui é a ecto, essa aqui é a meso e essa aqui é a endo. Então, é a mais interna de todas, tá certo? Então, é a C a nossa resposta correta. A questão seguinte é bem objetiva e é bem um pouquinho de decoração, mas a gente precisa saber isso, pessoal. Pele e sistema nervoso são estruturas do corpo humano formadas a partir do folheto germinativo ectoderme. Aqui eu não preciso nem muita explicação, porque a gente sabe que a ectoderme dá origem à pele ao sistema nervoso. Por isso que quando a gente tem estresse, você tem urticária nervosa. Tudo que acontece no sistema nervoso reflete na pele, porque os dois têm a mesma origem embrionária. Então, a minha resposta
é a alternativa A. Essa aqui é para a gente colocar se está certo ou errado. Sobre os tipos de ovos embrionários do reino animal, assinale a alternativa correta. Então, eu estou falando em tipos de ovos, tá? O ovo oligolécito, oligo, pessoal, quer dizer pouco, pouco. O ovo oligolécito possui pouco vitelo, ok, distribuído de forma uniforme no citoplasma, sim, e a sua segmentação é total, que quer dizer holoblástica, holo quer dizer total, tá? E igual, sim, até aqui está tudo correto. Ele é encontrado em esponjas? Não. Em corais? Não. Em mamíferos ovíparos? Também não. Porque mamíferos ovíparos significa que eles põem ovos. E ovos não são células ou núcleos, né, o zigoto oligolécito, não é um ovócito oligolécito, não é um ovo oligolécito. Embora mamífero ovíparos, como ornitorrinco, isso seja verdade, até aqui, se a nossa frase terminasse aqui, ó, em holoblástica igual, ela estaria correta. O errado ficou nos exemplos, né? Que aqui são ovos aqui esponja nem tem, nos corais tem um ovolécito, porque logo vira larva, e aqui os ovíparos é um ovo megalécito, né, telolécito. Então, essa minha frase está errada. Aqui, o ovo heterolécito. Hetero quer dizer diferente, né? É distribuição diferente. O ovo heterolécito apresenta quantidade de vitelo intermediária, certo? Entre a dos ovos oligolécitos e telolécitos, certo? É o ovo dos anfíbios, certo? De alguns peixes, certo? E dos mamíferos placentários, não. Mamíferos placentários têm ovos oligolécitos. Então, essa minha frase também está errada. A frase seguinte: no ovo telolécito, que quer dizer mega, né? Megalécito, o núcleo e o citoplasma formam um pequeno disco. Olha a dica aqui, hein, gente? Disco, a tampa da laranja, sobre uma quantidade enorme de vitelo, certo? Que ocupa quase todo o volume da célula e está completamente separado do citoplasma, sendo encontrado em répteis, certo? E em aves, certo. Então, essa minha frase está correta, tá bom? No ovo centrolécito, pessoal, centro quer dizer no meio, né? Centro quer dizer posição central. A segmentação hemeroblástica é porque ela é parcial e superficial. Pessoal, segmentação superficial, quando você lê isso, é a dica desse tipo de ovo aqui, ó, tá? É o ovo da maioria dos artrópodos, sim. Então, essa minha frase está correta também. Questão seguinte, vamos observar a figura a seguir. Pessoal, isso aqui é uma clivagem de um ovo e observe aqui nessa imagem que a gente tem células ou blastômeros, né, de tamanhos diferentes. Aqui eu tenho micrômeros, que são menores, e aqui eu tenho macrômeros, que são maiores. Observe que eu tenho uma divisão celular no ovo inteiro, não ficou nenhuma parte sem dividir, porém, essas células aqui ó, têm um volume maior. E essas aqui
tem um volume menor. Então, quando isso acontece, eu vou dizer que este ovo é heterolécito. Eu tenho que aprender a identificar isso. Isso aqui é de um ovo heterolécito. Então, se eu sei que é de um ovo heterolécito, gente, não é oligolécito e não é telolécito. Então, se esses 3 ovos estão errados, mesmo que eu não saiba o tipo de divisão que este ovo está sofrendo, eu vou acertar, porque só tem esse heterolécito aqui nas alternativas. Se houvesse outro heterolécito, a dica era essa palavra aqui, ó, desigual. Só o heterolécito tem segmentação desigual. Então, a minha resposta é alternativa A, ok? Então, tá aí a minha resposta dessa questão. Nessa questão, gente, durante o processo embriológico, as etapas que se seguem à fecundação são caracterizadas por multiplicações sucessivas, formando muitas células diferentes entre si, que, organizadas, levam à formação do corpo humano. Sabendo que todas elas, as células, né, se originaram de uma única célula inicial e, portanto, possuem o mesmo genoma, tais células possuem capacidade fantástica de diferenciação. Com base nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que correlaciona adequadamente tais células com o seu mecanismo de diferenciação. Então, eu quero a célula com o mecanismo de diferenciação dela, tá certo? Então, vai ficar mais fácil eu procurar aqui, ó, quem são as células totipotentes. Eu sei que as células totipotentes, pessoal, são aquelas que têm capacidade de originar todos os tipos celulares do embrião. Já as células pluripotentes são aquelas que originam todas as células do embrião, menos os anexos embrionários. E as totipotentes originam, inclusive, os anexos embrionários. E as multipotentes são as células adultas. Então, aqui seria interessante vocês conhecerem estes conceitos, mas vamos ler aqui, olha. Alternativa A. Possui a capacidade apenas de gerar as células do ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, essa apenas ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Eu vou pensar nas células tronco pluripotentes, tá? Nas alternativa B, são capazes de originar apenas células do mesmo tipo de tecido, do mesmo tecido. Então, aqui são as células multipotentes. E possui a capacidade de formar qualquer célula, incluindo anexos embrionários. Então, aqui são as células totipotentes, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se a letra A é correspondente ao número 2, a letra B é correspondente ao número 3 e a letra C é correspondente ao número 1, eu vou agora procurar as alternativas, né? 1C, 2A, 3B, porque aqui tudo começa com 1, né? 1C, 2A, 3B, tá aqui, ó, minha resposta. Então, essa é a minha resposta. Oba, acertei! Então, essa é a resposta dessa relação aqui de célula com o conceito dela. Na questão seguinte, pessoal, sobre o desenvolvimento embrionário animal são feitas as seguintes afirmações e a gente vai dizer se são afirmações corretas ou não. Nos ovos heterolécitos, nos ovos heterolécitos apresentam grande quantidade de vitelo distribuída de forma heterogênea no citoplasma, isso está correto.
Esse grande quantidade de vitelo, eu até vou botar um ponto de interrogação assim, porque é uma quantidade média, nem tão grande, né? Estes ovos possuem um polo vegetativo com maior concentração de vitelo e um polo animal que apresenta menos vitelo, e estão presentes nos répteis, aves e vários tipos de peixes. Pessoal, réptil e ave, a gente sabe que são ovos megalécitos ou telolécitos. Então, essa frase está errada. Não é ovo heterolécito. Na frase 2, nos organismos triblásticos, quer dizer, organismos que têm 3 folhetos embrionários, uma vez que as 3 camadas embrionárias estão estabelecidas, ectoderme, mesoderme e endoderme, necessariamente haverá a formação de um celoma. Pessoal, esse necessariamente haverá a formação de um celoma é uma afirmação que eu não posso fazer, porque nos animais triblásticos pode não ter celoma e pode ter celoma. Então, esse necessariamente haverá formação no celoma tornou essa frase errada. Então, tá aí a minha resposta, ela está errada. A frase 3. Nos embriões dos cordados, durante o estágio chamado neurula, então eu já estou na neurula, eu já tenho que começar a pensar em tubo neural e notocorda. A ectoderme dorsal origina a placa neural, que sofre um processo de dobramento na região central, dando origem ao sulco neural. À medida que a fenda aumenta, as bordas laterais do sulco se aproximam e se fundem, fechando e originando assim o tubo neural, responsável pela futura formação do sistema nervoso central. Então, essa frase está todinha, gente, correta. Então, tá aí o meu joinha para essa frase, porque ela está correta. Na frase 4, após a formação do zigoto, inicia-se uma série de divisões mitóticas extremamente rápidas, conhecida como segmentação. Ok. O que leva à formação primeiramente de um maciço de célula mórula. Ok. E em seguida, a formação da blástula. Ok. A blástula, esta última, que é a blástula, né? Caracteriza-se pela presença em seu interior de uma cavidade denominada blastômero e pela presença de um blastóporo. Pessoal, essa frase está toda correta, menos pelo blastômero. A cavidade central, gente, é denominada blastocele e não blastóporo. Então, o meu negativo aqui, porque essa frase está errada. Neste exercício seguinte, o esquema abaixo representa o processo de neurulação em anfióxia. Quando a questão fala identifique as estruturas, para facilitar a minha vida, eu já chego aqui e já vou tentando saber quem é o que aqui, porque com certeza é o que vai cobrar lá embaixo. Então, vamos lá, pessoal. O número 1 aqui é o meu tubo digestório. Por que, professora? Porque essa camada de célula aqui, ó, é chamada de endoderme. Essa camada mais externa aqui, ó, é chamada de ectoderme. E essa camada intermediária aqui, ó, essa que eu vou pintar de vermelho aqui, olha, tá vendo? Aqui tudo, ó. Aqui. E do outro lado também, ó, essa camada bonitinha aqui, ó, de vermelho, tá vendo aqui? Essa camada, gente, é chamada de mesoderme. E, portanto, se essa cavidade aqui
está revestida de mesoderme para todos os lados, esse 5 aqui é o celoma. Esse 4 aqui são os somitos, que vai dar origem a todo o sistema muscular, né, do indivíduo adulto. Esse número 2 aqui tá? Ele é a notocorda. E esse número 3 aqui é o meu tubo neural, ok? Agora é só procurar alternativa, né? 1 tubo digestório, 2 notocorda, 3 tubo neural. 1 tubo digestório, 2 notocorda. Então, já achei, ó. Então, vai ser a minha alternativa D, que é a minha resposta. Tubo digestório, tá aqui, notocorda, canal neural, somitos e celoma. Então, a alternativa D é a minha resposta. Nessa aqui, gente, durante o desenvolvimento embrionário humano, então eu estou falando de um embrião que vai ser completo em todos os sentidos, ocorre a formação dos folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos, gente, quem são esses folhetos germinativos? São a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, tá bom? E a organização dos mesmos para a formação de diversos tecidos e das cavidades. Quando fala em cavidades, nós estamos falando em celoma, lá no embrião. Este desenvolvimento permite que os seres humanos sejam classificados como animais. Se eu tenho 3 folhetos, então eu sou triblástico. Se eu tenho celoma, então eu sou celomado. Tá certo? Então, o que me dá a resposta é a letra B, triblásticos e celomados. Acertamos de novo. Bom, e aqui, gente, vamos brincar de botar na ordem. Observe e considere os esquemas numerados de 1 a 6 que mostram os diferentes estágios que ocorrem durante o processo de clivagem. Observe que eles não estão na sequência correta dos acontecimentos. Em qual das alternativas o desenvolvimento embrionário está na ordem sequencial e correta? Vamos lá, gente. Primeiro, eu vou identificar isso aqui como um ovo. Então, esse ovo vai passar por clivagens. Então, do 3, que é o primeiro, eu venho para esse 5 aqui, que é o segundo. Do 5, porque tem 2 células, eu vou para esse 2 aqui, que é o terceiro. De 3, eu vou para esse aqui, ó, para esse 1 aqui, ó, que é a mórula. Depois da mórula, eu venho para esse outro aqui, ó, que é a blástula. E da blástula, eu venho para esse aqui, olha, o 4, que é a gástrula. Então, a minha sequência vai ser 3, 5, 2, 1, 6, 4. Tá lá, já até apareceu a resposta, né? 3, 5, 1, 2, 6, 4. Então, a minha resposta é a letra C, tá bom? Nessa questão aqui, nossa, que desenho lindo esse aqui. Parece um monte de pão, né, grudado, gente, pão de queijo que a gente assou, tô com fome.
Bom, a figura a seguir representa uma das fases do desenvolvimento embrionário de um certo organismo. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o tipo e a forma de clivagem. Então, a questão está pedindo o tipo e a forma de clivagem, o tipo de ovo e a forma de clivagem deste ovo. Então, a gente sabe que este ovo lembra aquele desenho que eu fiz para vocês, em que só na tampinha da laranja vai acontecer a divisão celular, não é isso? Este ovo, gente, é o ovo megalécito. Então, este ovo, esse megalécito, também é chamado de telolécito, tá bom? Então, olha, eu chego aqui nas alternativas, não é alécito e não é heterolécito e não é centrolécito. Eu estou entre esses dois aqui, alternativa C e D. Mas aqui, quando a gente fala em ovo megalécito ou telolécito, eu estou falando numa segmentação meroblástica, porque ela não acontece no ovo todo, ela não é holo, né? Ela é mero. E ela é uma meroblástica discoidal, por quê? Porque só acontece aqui, ó, nesse disco germinativo. Então, a minha resposta para essa questão é a alternativa D. Vamos ver se a gente acertou? Olha só, a gente acertou. Alternativa D. Figura seguinte, aqui a gente tem a formação de gêmeos. E essa formação de gêmeos, pessoal, vamos identificar aqui, olha. Aqui a gente tem o ovo, né? Cadê minha caneta? Tá aqui. Aqui a gente tem o ovo. Este ovo vai se dividir em dois blastômeros, esse e esse aqui, olha, o da direita e da esquerda. Esses dois blastômeros se separam e cada um deles vai originar um indivíduo 1 e indivíduo 2. Como eles se originaram de um ovo, olha, um ovo, eu vou dizer que ele é monozigótico. Monozigótico. Então, vamos para as alternativas. Da análise desse esquema, podemos concluir que estes gêmeos resultam da fecundação de um único óvulo, um único ovócito, por dois espermatozoides? Não. Ele é um ovo que foi fecundado por um espermatozoide. Aqui eu tenho o gameta masculino e aqui eu tenho o gameta feminino. Os dois se uniram aqui, olha, para formar este ovo, tá bom? Alternativa B, negam a possibilidade de poliembrionia humana? Pessoal, poliembrionia significa que a partir de fecundações, né, várias fecundações, nasçam vários embriões. Isso não acontece na espécie humana. Isso acontece, por exemplo, em cães, em porcos, que nasce aquele monte de cachorrinho, um monte de porquinho, poliembrionia humana, isso não existe. Então, olha, poliembrionia tornou essa alternativa errada. São siameses porque se originam de um único ovo? Pessoal, podem ser siameses ou chifópagos, né? Então, eles podem, porque se originam de um único ovo? Sim, mas é isso que a gente está vendo aqui nessa imagem? Eles estão colados, grudados aqui, olha, eles estão colados para eu dizer que eles são siameses? Não. Então, eu não posso fazer essa afirmação. Embora essa frase seja possível, eu não posso afirmar isso. A frase D. Poderão apresentar sexos iguais ou diferentes? Pessoal, sexos iguais sim, diferentes não, porque eles originaram de um gameta masculino com um gameta feminino. Então, eles obrigatoriamente têm que ter o mesmo sexo. Então, está aqui a minha resposta, ó. Terão obrigatoriamente sexos iguais. Então, essa é a minha resposta. Terão obrigatoriamente sexos iguais. Nessa questão aqui, a gente vai identificar
esses anexos embrionários de um ovo. Identifique o anexo e descreva a sua função. Então, vamos lá, olha. Na letra A, gente, tá vendo essa estrutura enorme colada aqui no intestino do embrião? Então, isso aqui, olha, vocês têm que começar a enxergar nos desenhos que isso aqui é o saco vitelínico. Essa estrutura que envolve todos os anexos embrionários, né? Essa estrutura aqui, olha, vermelhinha, que envolve todos os anexos embrionários como se fosse um balão contendo todos eles. Eu vou chamar de córeo, tá? A letra C está apontando para essa estrutura aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, ó, que está envolvendo o embrião. Então, isso aqui é o âmnion, ou âmnio, né? E essa alternativa D, pessoal, é o meu, meu não, né? O do bichinho aqui, ó, o alantoide. E nesse alantoide pode haver trocas de gases respiratórios, ajudado pelo córion, tá bom? E aí eu tenho a minha tabelinha aqui, identificando, ó, o anexo A é o saco vitelínico. Qual é a função do saco vitelínico? É armazenar vitelo para a nutrição do embrião. Por isso que tem embrião que tem mais, tem embrião que tem menos, depende do tipo de desenvolvimento dele. A figura B, a estrutura B, é o córeo, ou córion, que envolve e protege os demais anexos e dá origem à placenta. Se isso fosse um embrião de mamífero, é a partir do córion que dá origem à placenta. O anexo C, que é aquele ali em cima que eu chamo de âmnion, bolsa contendo líquido amniótico que protege o embrião contra choques mecânicos e desidratação. E, por fim, o alantoide. Gente, o alantoide, eu vou grifar aqui para vocês, olha, que a principal função dele é armazenar excretas nitrogenados. Ah, professora, mas ele também participa das trocas gasosas. Sim, mas não é a principal função dele. A principal função é armazenar excretas nitrogenados, tá bom? Então, nós terminamos a nossa aula de hoje e espero que com isso vocês se saiam bem na prova, né, que nós vamos fazer na semana que vem. Estudem, gente, bom trabalho, bom fim de semana para vocês, bons estudos e fiquem com Deus. Tchauzinho, gente!